Olá, boa noite. Começamos mais um Sociedade em Questão. Seja bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 9 de junho de 2014. Você é o nosso convidado a participar do programa de hoje. O dia de trabalho terminou e as pessoas saem para suas varandas para verem os últimos raios de sol e acompanhar as brincadeiras das crianças na rua. Esse é um painel que quase não vemos mais em nenhum lugar do nosso país, nem mesmo nas cidades do interior. Antes de dormir, as portas são trancadas e os alarmes ligados. O fato é que a população tem medo. A insegurança é um problema com o qual a população convive diariamente. E hoje nós vamos enfrentar esse medo aqui no Sociedade em Questão. Vamos saber como o governo pode garantir segurança ao cidadão. Eu te convido a participar pelo telefone 3254-1078. O Sociedade em Questão dessa segunda-feira já está no ar. Voltamos com Sociedade em Questão e vamos acompanhar uma matéria que vai mostrar que a sensação de insegurança vem crescendo e fatos do dia a dia reforçam esse sentimento, como a violência contra a mulher, assassinatos, chacinas e assaltos em plena luz do dia. A sociedade sofre aí com esses problemas, com esses transtornos da falta de segurança aqui no Um sentimento que tem se tornado cada vez mais comum aos goianos: o medo. Nos quatro cantos do estado, em bairros nobres e periféricos, ele está cada vez mais presente. Nos últimos anos, a sensação de insegurança tem aumentado em Goiás. E essa sensação não é por acaso. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a abril desse ano, foram registrados 870 homicídios no estado. No mesmo período, mais de 13 mil pessoas foram vítimas de roubo e mais de 26 mil furtos foram realizados. 550 residências foram roubadas e mais de 5.600 casas foram furtadas. Quase 5 mil comerciantes tiveram seus estabelecimentos roubados e furtados. E mais de 5.400 veículos também foram roubados e furtados. Em 2013, a ONG mexicana Conselho Cidadão pela Seguridade Social Pública e Justiça Penal realizou uma pesquisa para saber quais são as cidades mais perigosas do mundo. O estudo considerou Goiânia como a 28ª cidade mais violenta do planeta. A capital apresentou uma média de 45 homicídios para cada 100 mil habitantes. Nos primeiros 4 meses desse ano, aconteceram 185 homicídios em Goiânia. Cerca de 15% desse total foi registrado em 4 bairros. No Jardim Guanabara, houve o registro de 8 homicídios. 6 aconteceram na região central de Goiânia. Outras 6 pessoas foram assassinadas no Jardim Novo Mundo. E no setor Pedro Ludovico, 6 pessoas também perderam suas vidas vítimas de homicídio. Nós estamos no Jardim Petrópolis, no Morro do Mendanha, na saída para Trindade. A gente percebe que é uma região pouco habitada. Aqui tem muito mato. O matagal tomou conta aqui da região. E foi justamente neste ponto, aonde eu estou, que no dia 8 de março desse ano, considerado o Dia Internacional da Mulher, que 4 moças foram brutalmente assassinadas. Seus corpos estavam espalhados aqui pelo chão. Das 4 moças, 2 eram menores de idade. O episódio ficou conhecido como a chacina do Morro do Mendanha. Rayane Kelly Silva, 15 anos. Sinara Monteiro da Costa, 16. Mileide Morgana de Lima e Ana Kelly Martins, ambas com 19 anos. As 4 foram executadas com um tiro na cabeça. Um crime que chocou o estado. As ações violentas têm invadido também outro campo, onde deveria haver apenas alegria e emoção. Estádio Serra Dourada, importante palco de clássicos do futebol goiano e brasileiro. Por aqui já passaram importantes seleções de vários países do mundo. Mas os episódios envolvendo brigas entre torcidas organizadas têm afastado cada vez mais as famílias do estádio. O problema é que as brigas acontecem tanto dentro quanto fora do estádio e muitas vezes se estendem para vários pontos da cidade. Em dias de jogos de futebol, usar o transporte coletivo se transforma em um ato arriscado e a população acaba temendo a ação dos vândalos. Você sai de casa, você não sabe muitas vezes nem se você volta. Perigoso demais, né? Torcida organizada, é uma bagunça dentro dos ônibus.
É perigoso demais, dá briga demais, o cara vem armado dentro do ônibus, tudo. O cara sente sozinho, né? E em meio a todo esse fogo cruzado em que estamos vivendo, nunca é demais dizer que todo cuidado é pouco. E os goianos pedem o fim da violência. E um estudo da Universidade Federal do Espírito Santo indica que 300 milhões de reais por dia é o custo estimado da violência no Brasil. Esses valores não contabilizam o sofrimento físico e psicológico das vítimas da violência brasileira, uma das mais dramáticas do mundo. Com 3% da população mundial, o Brasil concentra 9% dos homicídios cometidos no planeta. Os homicídios crescem 29% na década passada. Eles cresceram 29% na década passada entre os jovens. Esse crescimento foi de 48%. As mortes violentas de jovens aqui são 88 vezes maiores do que a França. Por isso, nós vamos tentar entender e descobrir o que está acontecendo, qual o motivo de tanta violência no nosso país e principalmente aqui no nosso estado. Para isso, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Sociedade em Questão o especialista em segurança, Ivan Hermano Filho. Muito boa noite, seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui hoje. Está conosco também, para enriquecer esse debate, o sociólogo Nildo Viana. Muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez à Sociedade em Questão. Muito boa noite a todos. Está conosco também o secretário de Segurança Pública de Goiás, Joaquim Mesquita. Muito boa noite, secretário. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Boa noite, Priscila. É um prazer estar aqui, podendo falar sobre esse tema de segurança e criminalidade. Violência, né, secretário? E eu continuo te perguntando, você concorda que a violência vem crescendo no nosso país, vem crescendo no nosso estado? Ligue e participe pelo telefone 3254-1078. E eu vou começar perguntando então para o secretário de Segurança Pública, Dr. Joaquim Mesquita. Secretário, a violência de fato vem crescendo no país, vem crescendo no nosso estado? Bom, eu imagino que a percepção que todos nós temos em relação à criminalidade no nosso país é a de que ela cresce ao longo do tempo. Cresce também a população, crescem as cidades, aumenta a urbanização, né, e cresce de uma maneira que incomoda todos os cidadãos em todos os lugares. Né? Não só no Brasil, né? Se nós fizermos análise, vamos verificar que vários países da América Latina também observam crescimento. Né? E todos nós tínhamos uma percepção no passado de que com o desenvolvimento econômico, com a diminuição da desigualdade, com a ampliação do emprego, nós reduziríamos a criminalidade. E o que a gente percebe é que isso aconteceu, o país desenvolveu, houve melhoria, houve ampliação da riqueza, nós temos uma maior capacidade de empregos e existem programas sociais que diminuem a desigualdade social, mas ainda assim os indicadores de criminalidade não decaíram, não diminuíram, pelo contrário, aumentaram. São muitos números de homicídios, né, secretário? Segundo dados da própria secretaria, em 2013, homicídios dolosos foram 2.576. Quer dizer, é um número bem alto para o nosso estado com a população que nós temos. Sim, os dados de Goiás são compatíveis com o desenvolvimento econômico, são elevados, como elevados são nos demais estados da federação, como elevado é no Distrito Federal, no Mato Grosso, e com raríssimas exceções, nós temos índices sempre elevados. Eu reputo que nós temos algumas peculiaridades no estado de Goiás. Goiás, por exemplo, é o único estado que tem 2 regiões metropolitanas. Todos os demais estados têm apenas uma região metropolitana. Nós temos 2. Nós temos a região metropolitana do entorno do Distrito Federal e a região metropolitana de Goiânia. Né? Quando nós observamos aí as análises que são feitas, por exemplo, em relação ao mapa da violência, nós observamos ali, é apontado como um dos fatores de crescimento do número de homicídios, o crescimento populacional das metrópoles. E aí, nesse aspecto, Goiás fica numa posição prejudicada por conta de possuir 2 regiões metropolitanas. Nós vamos atender a primeira participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? O João Moreira. Seja bem-vindo, João Moreira, ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Por que Goiás não dá o primeiro grito, né, para ver se torna assim
movimento, pelo menos nacional, nós lutar, assim, pela pena de morte para certos crimes, ou, no mínimo, a prisão perpétua para esses bandidos que estão aí tirando nosso país. Obrigada pela sua participação. Vou, então, deixar essa pergunta para o nosso especialista aqui em segurança, o Ivan. O telespectador tem toda a razão. Alguém precisa dar o primeiro grito de alerta, porque um dos grandes problemas que leva o Brasil a estar, como disse o secretário, não é só o Estado de Goiás, é justamente a nossa legislação, que ela é arcaica, ela dá a impressão que é feita para o bandido e não para proteger a sociedade, ela é extremamente benéfica para aquele que faz mal para a sociedade, ela coloca o preso na rua de uma forma fácil demais. Nós temos uma reincidência, ou seja, eu me arrisco até a dizer que nós temos poucos criminosos para muitos crimes, ou seja, tamanha é a reincidência que nós vemos do criminoso repetir, repetir e repetir. Eu só gostaria de discordar do telespectador dizendo o seguinte: pena de morte não funciona. Em lugar nenhum do mundo pena de morte funciona. O que funciona é realmente deixar o bandido atrás das grades. Aquele criminoso que faz mal para a sociedade, aquele criminoso que é quanto mais, quer dizer, que pratica aquele crime, seja ele de estupro, de homicídio ou o crime contra o patrimônio, esse precisa ficar atrás das grades e mais. E, na minha opinião, ele precisa trabalhar na cadeia. Ele não pode ficar à toa, ele tem que pagar a pena dele, inclusive pagando o tempo que ele lá está. Agora, Priscila, você sabia, por exemplo, que aqui no nosso país nós temos o que a gente chama de bolsa presidiária? Ou seja, em alguns casos, a família do preso recebe mais do que um salário mínimo, perto de R$950, enquanto ele está detido. Quer dizer, na minha opinião, é uma inversão de valor. Enquanto nós estamos assustados pelo crime que está acontecendo, nós temos benesses demais para o criminoso. Inclusive, Ivan, na semana passada nós discutimos exatamente isso aqui, o sistema carcerário e um levantamento feito aí, né, pela região ali da CPP, do CEPAC, do complexo prisional. Um preso hoje custa, em média, R$3.000 para os cofres públicos. Quer dizer, é um valor muito alto, absurdo, levando em consideração que o cidadão que está aqui fora, que não cometeu nenhum crime, não tem nem a metade desse valor aí para custear as suas despesas mensais. Nesse ponto eu gostaria até de parabenizar o secretário de gestão dele, que começou um processo que é muito eficaz, que é da tornozeleira para o preso. Quer dizer, aquele que muitas vezes não precisa estar na cadeia, mas pode ser controlado, pode ser vigiado eletronicamente através do processo de tornozeleira, ele assim o faz. Hoje a secretaria já tem mais de 600 apenados com este equipamento, podendo chegar aí no número, se não me engano, de 4.000. Então é algo importante a gente usar a tecnologia a nosso favor, mas mais importante ainda é nós termos condições de colocar o bandido atrás das grades, e isso não acontece. Eu já vi várias vezes o policial levando alguém em flagrante delito e o policial ficar ali no trabalho burocrático mais tempo do que leva o criminoso para voltar para a rua e para cometer os mesmos crimes. É isso que nós temos que evitar, e para isso precisa mudar as leis, porque o culpado não é o policial, não é o juiz que solta, é o legislador que é frouxo. Isso precisa mudar. Sistema esse, né, secretário, que vem dando certo. A prova disso são os números, né, dos presos que estão sendo acompanhados aí pelas tornozeleiras eletrônicas. Quer dizer, é um avanço que nós tivemos aqui no nosso estado para o regime de semiaberto. Sim, eu pessoalmente me empenhei muito para que nós pudéssemos efetivar a contratação da empresa para as tornozeleiras eletrônicas. Hoje a gestão do sistema prisional não está mais com a Secretaria de Segurança Pública, nós temos a Secretaria de Administração Penitenciária e Justiça, que administra e que gere, então, todo o sistema. Mas o contrato vigente ainda é com a Secretaria de Segurança Pública e a gestão da Secretaria de Administração Penitenciária, mas eu acompanho com muito interesse e, de fato, o Eman tem razão. Nós estamos hoje com cerca de 600 presos monitorados, utilizando tornozeleiras eletrônicas, e o resultado deste monitoramento é muito positivo. O custo muito mais baixo do que você colocar o que está com estimativas entre R$ 2.400 e R$ 3.000, que é o custo de manutenção deste preso no sistema penitenciário. Vamos atender a uma outra ligação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É Vicente, do setor Vila Nova. Seja bem-vindo, Vicente, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Bom, me parece que a proposição do programa é discutir as razões que estão levando a essa alta de criminalidade já há alguns anos. Primeiro, eu queria deixar claro que pena de morte e prisão perpétua no Brasil é uma discussão totalmente prejudicada, porque
porque o ordenamento jurídico brasileiro proíbe, né? Então, é uma discussão totalmente prejudicada. O que eu acho que ocorre na questão da segurança, como o secretário colocou, é que o aumento da urbanização da cidade, as correntes migratórias, elas trazem pessoas com outros costumes, com outras necessidades, que acabam refletindo negativamente para as cidades onde elas migram. Isso é um fator que acelera a criminalidade. Agora, a questão é, nós vamos reinventar a roda para poder acabar com a criminalidade? O que seria melhorar a educação, a saúde, para depois discutir criminalidade? Não. Nós temos que fazer algo. E algo seria o quê? A polícia ter mais planejamento e menos repressão no sentido de violência, né? Ter também um aumento significativo da quantidade de vagas em presídios, haver mais investimento também em equipamentos para que a polícia possa fazer um trabalho efetivo. Me parece que atualmente no governo do estado de Goiás isso tem acontecido, mas num ritmo muito lento. E eu gostaria que o secretário de Segurança Pública comentasse isso. Obrigada pela sua participação, secretário. Olha, eu concordo com quase todas as afirmações que foram feitas por ele, realmente uma análise bem adequada, né? Só que em relação a investimentos em equipamentos, eu com toda sinceridade digo que eles não faltam. Nosso problema não são equipamentos e a polícia via de regra, as polícias via de regra têm os equipamentos básicos para a sua atividade. Não é a falta de recursos que eventualmente impõe a falta ou a deficiência de uma estrutura, mas sim um processo burocrático, enfim, impróprio da administração pública, vamos dizer assim. Acho que essa discussão de melhoria de educação e saúde ela é necessária, né? E por muito tempo se investiu e se investe nessas áreas e é o que vai dar o retorno. Mas eu concordo com o Ivan Emano no sentido de que, de fato, nós precisamos de uma legislação mais firme, uma legislação que seja aplicada com mais rigor para que aqueles que praticam crimes, sobretudo crimes graves contra a vida e contra o patrimônio, possam permanecer presos por mais tempo. Eu reputo e tenho informações e tenho os dados em relação a isso, de que efetivamente o que tem capacidade de reduzir os índices de criminalidade com maior eficiência é a manutenção de prisão por mais tempo para aqueles que praticam crimes graves. Nós vamos atender a uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Eu sou líder comunitário. Alceu? Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Qual a pergunta do senhor, Sr. Alceu? Eu sou líder comunitário aqui da região oeste do nosso bairro aqui, Jardim América. Sim, o maior bairro, né, da nossa capital. Eu estou ligando para... Exatamente. Eu, como o primeiro secretário aqui do CONSEG, eu gostaria de agradecer de público que eu estou vindo a reunião lá na UAB e já entreguei lá agora para o nosso comandante Major Cardoso, através de um trabalho desenvolvido aqui na região oeste, no bairro Jardim América. Nós reivindicamos pessoalmente o nosso comandante e líder da segurança pública, que é o Joaquim Mesquita, que muito me honra falar desse homem, um homem íntegro e que conduz a segurança pública do nosso estado com muita competência. Então, eu levei para ele uma reivindicação de uma luta de 2008, aqui no bairro Jardim América, que é a instalação da 9ª companhia. E hoje, a reunião lá na UAB, eu entreguei finalizada a escritura pública já publicada no Diário Oficial, autorizando a 9ª companhia a construir aqui no Colégio Seja, numa área ociosa de mais de 2.500 metros, a 9ª companhia aqui que vai beneficiar toda a região oeste, bairros adjacentes, o bairro Jardim América vai ser muito bem beneficiado, graças ao empenho do nosso comandante e o nosso líder da segurança pública, Joaquim Mesquita, um homem honrado, de caráter, que veio da Polícia Federal, que tem uma vida, um mineirinho que nos honra muito, um mineiro que trabalha.
Obrigada pela participação. Vamos atender aí a uma outra ligação. Olá, boa noite. Oi. Boa noite, com quem eu falo? Fernando. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu queria primeiro parabenizar aí o secretário de Segurança Pública, a pessoa do secretário, e quero pedir para ele que ele dê uma atenção maior para as zonas rurais na região do sudoeste e sudeste goiano, porque estão tendo assim muitos crimes, muitos roubos à fazenda, e eu queria que ele intervisse aí, porque eu acho que nesses locais, acho que o serviço de inteligência das polícias civis e militar, eu acho que seria um tipo de policiamento mais adequado, porque a bandidagem está demais. Nós não estamos tendo sossego nas fazendas. Hoje eu vivo na minha fazenda trancado. 7 horas eu tenho que entrar e fechar as portas. É a realidade do brasileiro hoje, não é isso? Isso, porque não está tendo mais condições de ficar assim, né? Obrigada pela sua participação. Vou trazer aqui, né, o nosso sociólogo, Nildo Viana, para a discussão. Nildo, de fato, a violência vem trazendo grandes transtornos aí para a sociedade. Quais que a gente pode pontuar, então, aí, os principais transtornos, as principais preocupações da sociedade hoje? Bom, na verdade, se a gente for pensar a nível geral da sociedade, a violência é algo que vai se generalizando. Há um processo de compreensão da violência que é um pouco complicado, que é quando as pessoas pensam que violência se reduz apenas à criminalidade e à agressão física. Essa é a violência visível, é a que nós estamos vendo. E aí tem inúmeros dados estatísticos, estudos, etc. A grande questão é que existe uma violência invisível, né, que nós não estamos vendo. E essa violência invisível é, inclusive, causadora de grande parte dessa violência visível. Então, se falou aí de educação, saúde, etc. Na verdade, se a gente for compreender a sociedade, o que gera a violência são as relações sociais. E as relações sociais têm um conjunto de elementos, que envolve saúde, educação, desemprego, etc., os chamados problemas sociais, mas envolve também inúmeras outras questões, né? Inclusive da própria violência policial. Então, existem problemas estruturais dentro da sociedade, que tem a ver também com o trânsito, com a questão urbana. Então, na verdade, são milhões de coisas que geram violência, e de formas diferentes de violência, etc. E isso vai atingir a população, né, que vai estar numa sociedade que está perpassando por violência. Vai ver violência no trânsito, ver violência nas relações cotidianas, né, violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra crianças. E temos também a violência criminal, que é essa que está sendo mais focalizada aqui hoje, que tem muito a ver com isso. Por exemplo, se a criança sofre violência, né, na sua infância, nas suas relações familiares, isso vai ter efeito sobre a pessoa no seu desenvolvimento posterior. Então a gente não pode focalizar só na violência criminal. Ela tem raízes que estão ligadas com outras formas de violência, está ligado com a estrutura da sociedade, inclusive com o processo, né, de condições de vida desfavoráveis, condições de vida que promovem, né, situações de certos tipos de violência, embora tenha outras, né? Tem as grandes formas de violência que já são mais coletivas, ligadas a outros processos. Então a grande questão é que há uma complexidade muito grande de violência e há um aumento, né, na violência, principalmente a partir da década de 80 a nível mundial. E esse processo, obviamente, está ligado com as grandes mudanças políticas sociais, inclusive as políticas estatais. Porque, na verdade, quando se fala de saúde e educação, elas estão cada vez mais precarizadas a nível mundial, a nível da nossa sociedade. E isso, né, juntando com índices de desemprego, com vários outros males sociais, acaba sendo um gerador muito grande de violência. Daí eu acho muito complicado se colocar que o problema é punir, é simplesmente combater o efeito. Na verdade, nós temos que combater a causa, ou seja, o que gera a violência. E nesse sentido, eu acho fundamental a gente discutir o que gera a violência e o que nós podemos fazer para impedir, né, e para atacar o que está gerando a violência. Obviamente que isso não significa não atacar os efeitos, né? Mas o que é fundamental é evitar que o crime aconteça, evitar que a violência ocorra, mesmo porque isso é que a população precisa, né? Porque, na verdade, nós não queremos, né, simplesmente punição.
Seria muito mais preferível não haver o crime, não haver a morte, não haver o roubo, não haver várias formas de violência ocorrendo, do que depois que ele ocorre, simplesmente querer punir, né, e os responsáveis. Nós vamos atender a uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com Josino, aqui do Garavelo. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? A minha pergunta é uma questão sobre a sociedade brasileira, que vê tanta violência e vê tantos políticos por aí que não faz nada, que não muda. Será que eles são tão entupidos assim de falta de capacidade ou falta de tempo? Que tempo eles têm para isso muito, para olhar essa violência no nosso país, principalmente essa violência dos jovens, adolescentes, que têm direito a tudo, menos ser responsável, né? E por aí é que começa a nossa violência. É falta de lei, como o rapaz aí, ó, esse rapaz de óculos aí falou, o secretário também falou, é falta de lei. E esses políticos nossos que não fazem nada, eles não leem jornal, eles não veem televisão, eles não participam desse tipo de coisa. E agora, eu queria aproveitar para falar um pouco assim sobre isso, para a sociedade brasileira aproveitar essas eleições agora e fazer uma mudança nesses políticos de carreira, que fica lá e não faz nada. Obrigada pela sua participação, secretário. É um grande, vamos dizer assim, um grande problema enfrentado pelas pastas, né, da segurança pública, a questão da legislação. É uma legislação antiga e uma legislação que não contribui nada, nem na punição, nem vamos dizer, até na prevenção. Né? Hoje, os crimes mais bárbaros, a gente consegue ver as pessoas, 3, 4 anos, já estão na rua. Eu acho o sociólogo Nildo foi muito oportuno com as colocações que ele fez em relação a um fenômeno extremamente complexo da violência e da criminalidade. Né? E, de fato, é preciso atuar nas causas e, muitas vezes, né, impõe-se às polícias a responsabilidade por atuar nos efeitos, nas consequências. Qualquer dúvida de que nós precisamos urgentemente de 2 ações essenciais. A primeira delas é essa, né, parece até repetitivo, de alteração da legislação para que crimes graves possam ser punidos com maior rigor. Nós fizemos alguns levantamentos na Secretaria e você tem, por exemplo, índices de reiteração criminal que chegam a 70%. Pessoas que praticam crimes graves voltam a praticar 2 ou 3 vezes os mesmos crimes. Então este é um problema que precisa ser enfrentado e com muito pragmatismo. Se nós tivéssemos uma legislação mais dura, quem pratica um crime, se ficasse efetivamente preso, se fosse efetivamente punido, deixaria de praticar outros crimes. Isso é fato e é inquestionável. Né? Pelo menos nós iríamos reduzir a reiteração criminal. Um aspecto. Segundo, o nível de investimento na área de segurança pública no nosso país. Né? Nós temos outras áreas públicas, como saúde e educação, que os 3 entes, governo federal, governos estaduais e governos municipais, fazem aportes de recursos expressivos, na faixa de 70 a 80 bilhões cada um deles. Para a segurança pública, apenas os estados colocam recursos substanciais da ordem de 41 bilhões, os municípios investem apenas 3 bilhões e a União 7 bilhões. Portanto, o nível de gasto em segurança pública é muito mais baixo do que o nível de gastos em saúde e em educação. E mais ainda, gastos basicamente efetuados pelos estados. Isso, ao meu ver, alteração da legislação para evitar a reiteração criminal e ampliação do nível de investimento em segurança pública são 2 medidas essenciais para nós avançarmos em relação à segurança pública e à diminuição dos índices de violência no país. Ivan, reiteração, né, que traz grandes problemas, é o que de fato tem trazido aí grande dor de cabeça para as autoridades e para a sociedade também, porque hoje é muito complicado você ver o indivíduo que comete um crime, hoje, né, se for um assalto, a mão armada ou se for apenas um furto, não dá ali 15, 20 dias, se eu já não estou sendo aí, né, aumentando esse prazo. De fato, ele está na rua. Eu mesmo já presenciei várias pessoas, vários homens que foram presos em flagrante por assaltar. 3, 4 dias depois já estavam na rua. Um bom advogado, com a legislação que temos, facilita muito. Priscila, é tão impressionante isso. Uma vez eu estava numa entrevista como essa, só que numa rádio. E havia um tenente-coronel da Polícia Militar, ele trouxe um dado que me estarreceu.
Ele falou que a Polícia Militar do Estado de Goiás, em um mês somente, prendeu o mesmo criminoso em flagrante 18 vezes. O mesmo criminoso em flagrante 18 vezes. Quer dizer, se ele tivesse ficado preso na primeira, 17 outras vítimas não teriam sofrido com isso. E por que isso acontece? Na verdade, o criminoso já sabe que hoje, infelizmente, o crime compensa. Hoje, quem está preso é a sociedade. Quem está com medo é o cidadão de bem. O que aconteceu no nosso país? Eu estive recentemente nos Estados Unidos e vi um negócio fantástico. Era a casa de um pastor, inclusive. Havia uma foto, ele colocou um placar na frente da casa dele, uma placa, e tinha um retrato de uma arma. E embaixo dessa arma dizia o seguinte: esta casa é protegida por Deus e por esta arma. Se você quiser encontrar os dois, entre sem ser convidado. Ou seja, ali, naquele local, naquele estado, os Estados Unidos tem muito essa questão, permite que a sociedade se proteja. Ou seja, o que nós fizemos o inverso. Nós desarmamos a população de bem, nós desarmamos o cidadão de bem e não conseguimos desarmar o bandido. Então o bandido está tranquilo, ele deita e nada em berço esplêndido, ele tem a legislação que é frouxa, que deixa ele solto o tempo todo, ele tem a certeza que a população está desarmada, ele tem a tranquilidade de poder entrar nos locais onde não pode ter uma vigilância privada, um segurança armado para proteger aquelas pessoas, ele sabe que ali ele não vai encontrar resistência. E sabe que se ele fizer, por mais bárbaro que seja o crime dele, a chance dele escapar é muito grande. Eu vi, Priscila, algo que me assustou uma vez em São Paulo, um depoimento de um traficante que mostrava por que o estado de Goiás passou a ser atrativo para os grandes traficantes. Você sabe que nós prendemos os maiores traficantes do Brasil, um dos maiores, aliás, 2 dos maiores aqui no estado de Goiás. Felizmente, foram presos, um há alguns anos atrás, outro, a quadrilha dele foi desmantelada recentemente. E por que esses grandes traficantes estão no estado de Goiás? Por uma questão simples, logística. Ou seja, o estado de Goiás passou a ser um ponto de logística que é benéfico para as empresas que vêm para poder distribuir seus produtos para o resto do Brasil, e o grande traficante passou a perceber isso. E me assustou, uma vez que eu estava em São Paulo, que vi um depoimento de um traficante há alguns anos atrás que dizia o seguinte: quando ele foi preso, ele deu depoimento porque estava em Goiás. Ele falava assim: Goiás é um estado tão bom, que a gente vai de norte a sul do estado, de leste a oeste, e a polícia não para ver o que nós estamos levando no carro. A não ser em julho, que é a época do Araguaia, em que param para ver se nós estamos levando peixe. Então, em julho, a gente para as operações e volta com força total nos outros meses. É importante eu ressaltar que isso eu li há alguns anos atrás. A situação modificou, a polícia está mais ativa, mas mostra que a gente precisa fechar nossas fronteiras. O Brasil não fecha as fronteiras, não consegue fechar. O bandido, ele rouba o carro, vai até a Bolívia, Colômbia e Paraguai, troca esse carro por droga e arma e volta para cá. Fica nesse círculo vicioso. Se a gente não pode fechar as fronteiras do nosso país, nós precisamos trabalhar para fechar a fronteira do nosso estado. Nós precisamos ter uma ação dura da polícia nesse sentido. E isso até gostaria de dar meus parabéns aí para as forças policiais, porque acho que nunca se aprendeu tanta droga quanto atualmente. E é assim que precisa agir. A droga é o elemento motriz do crime, é o fator principal do aumento da violência e precisa ser atacada na fonte, ou seja, não deixar chegar até aqui para distribuir, pegar, tentar descobrir, e hoje já tem mecanismos para isso, inclusive com equipamentos, por exemplo, de raio-x que passam nos caminhões, que detectam o tráfico, etc. Nós precisamos investir nessa tecnologia para combater o criminoso aonde dói, que é no bolso dele. Porque se ele não for ficar preso, nós precisamos acabar com ele onde dói, que é no bolso, e mandar um recado claro, que no estado de Goiás não é bom ficar aqui, vá para outro local. Vamos falar então sobre o mapa da violência que nós citamos aqui no bloco anterior. Em todo o Brasil, o mapa da violência divulgado agora em 2014 apontou que o Brasil teve a maior taxa de homicídio desde 1980. Registrou-se um total de 56.337 mortes no ano em questão, em relação aí a 2011, o que representou 7,9% de aumento. E Goiás está aí com 44,3%. É sobre esses números que nós estamos falando aqui hoje no Sociedade em Questão, sobre a violência que vem crescendo, não só aqui no nosso estado, como em todo o país. Vamos atender a uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Renato. Seja bem-vindo, Renato, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu gostaria de saber do secretário de Segurança Pública, o doutor Joaquim, o que a Secretaria de Segurança Pública tem feito para a criminalidade que está ocorrendo nas zonas rurais,
porque nós estamos sufocados. Agora há pouco eu ouvi uma pessoa comentando aí, e nós estamos ficando assim, sem condições de até nos locomover dentro das nossas propriedades, fora de hora, porque a criminalidade está demais. Eu queria saber qual que é o que a Secretaria tem feito para fazer esse combate aí, porque nós não estamos vendo nenhum tipo de polícia. A polícia que foi criada há uns anos atrás, a Patrulha Rural, tem mais ou menos uns 6 anos que eu não vejo esse pessoal visitando as propriedades. E eu queria saber dele o que ele está fazendo para poder defender a gente ali, nós, os trabalhadores ali que vivemos ali na zona rural. Obrigada pela sua participação, Renato, secretário. Bom, na realidade, o que nós dissemos aqui em relação à criminalidade na zona urbana, ela aplica-se também em relação à legislação penal para a criminalidade na zona rural. Agora, o Renato apontou bem a necessidade de nós termos e intensificarmos ações de patrulha rural. Ela existe, nós temos diversas viaturas que fazem o patrulhamento rural em várias áreas do estado e em várias cidades. Né? Temos uma boa parceria com os sindicatos de produtores rurais, com os municípios, enfim, com lideranças da classe rural para o aprimoramento desse policiamento. Mas eu vou dar aqui, Priscila, em primeira mão, uma notícia. Nós estamos concluindo a licitação de viaturas, de locação de viaturas para a estrutura de segurança pública. E nós estamos ampliando o número de caminhonetes para o patrulhamento rural. Hoje nós temos em torno de 170 caminhonetes para os 246 municípios e ampliamos isso para 200. E há um fator novo nessa licitação. Todas as viaturas virão com rastreador GPS. E eu estou, assim que essas viaturas chegarem, nós vamos chamar todos os comandantes da Polícia Militar, enfim, das pessoas que lidam e atuam na zona rural, para que nós possamos fazer um planejamento do emprego destas viaturas e vamos acompanhar o deslocamento dessas viaturas e dessas caminhonetes em tempo real e criar as rotas, né? Eu sou do interior de Minas e lá no interior nós temos lá a Rota do Leiteiro, né? Você tem as rotas que são feitas pelo padeiro, então tem que ter a rota da polícia. Na zona rural, a polícia terá que seguir a sua linha e terá que ter um planejamento para a atuação. Eu posso assegurar que não faltarão viaturas, que não faltarão combustível e que não faltarão os homens para que nós possamos intensificar a presença do policiamento na zona rural. Eu tenho certeza que assim que nós tivermos essas viaturas com o rastreador e para que nós possamos acompanhar, nós vamos implementar e ampliar a sensação de segurança. Mas, friso mais uma vez, nenhuma pessoa que é presa porque roubou o gado em uma fazenda, porque roubou o defensivo agrícola ou porque entrou na sede de uma fazenda e colocou um revólver na cabeça de alguém que reside na zona rural, permanece presa por esses crimes. Esta é a verdade. Não há como fugir disso, né? Imagine alguém que rouba gado numa fazenda, se ela for pega pela polícia, ela não ficará presa, não vai ficar presa. Essa é a verdade. Mais uma vez, a legislação não permite, né? Não vai ficar. Nós vamos atender a uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Divino Alves dos Santos, mais conhecido como índio taxista em Goiânia. Seja bem-vindo, Divino, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu queria tecer um comentário ao secretário e todo participante. Lamentavelmente, nesse país, só tem lei para ladrão de galinha. Se quiséssemos acabar com a violência nesse país, principalmente em Goiás, teríamos que colocar barreira em toda saída e entrada da cidade. Combateria isso que fez em Alagoas, vários estados, mas não há vontade política. E quero questionar mais, secretário. O senhor faz parte do governo, inclusive do partido do governador, o deputado Daniel Messac foi pego aí, e aí joga para o Ministério Público, o Ministério Público joga para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa diz que não tem lei. Aí a sociedade revolta, porque só prende ladrão de galinha. Me aponta, secretário, quem é rico nesse país que está na cadeia. Então,
A lei tem que ser pro Chico, pro Manuel, pro Pedro, pro João, e tem que ter. Não há vontade política dos parlamentares brasileiros de fazer uma lei eficaz para acabar com a violência. Obrigada pela sua participação. Antes do secretário responder, nós vamos atender a uma outra pessoa que já está esperando na linha. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Salvador, do Jardim América. Seja bem-vindo, Salvador, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu gostaria de perguntar ao secretário de Segurança, se todo mundo sabe que a polícia é insuficiente para a nossa cidade e para o Estado. E eu ando toda a cidade e não vejo blitz. Vejo muita viatura rodando. Às vezes falta também viatura, mas eu não vejo blitz. E a polícia na viatura não vai detectar o traficante. Tem que haver blitz. E, na minha opinião, tem que haver muita blitz, dia e noite. E eu vejo a polícia enquartelada. Insuficiente, impotente. Tem que haver blitz, na minha opinião. Eu gostaria da resposta do senhor secretário, por que não tem blitz na cidade? Obrigada pela sua participação, secretário. Eu acho que tem sim, são muitas abordagens e muitas operações que são feitas cotidianamente pela polícia, sobretudo pela polícia militar. Eu não tenho os dados aqui, mas a polícia militar divulga constantemente o número de pessoas que são abordadas diariamente, e são assim, dezenas de milhares de pessoas que são objeto de atuação da polícia. Agora, isso também, enfim, não pode ser feito de maneira aleatória ou sem nenhum sentido ou sem nenhuma finalidade, né? É óbvio, nosso esforço é ampliar a presença do policiamento nas ruas. Nós, pela primeira vez no início deste ano, conseguimos colocar mais policiais militares e policiais civis nas ruas. Estamos nos esforçando agora, estamos formando mais 500 policiais do CINV que irão para as ruas, se Deus quiser, dentro de 40, 60 dias. Né? Estamos em processo contínuo de ampliação do número de policiais para que as pessoas possam sentir-se mais seguras e para que nós possamos ter mais policiamento nas ruas. Este é um esforço contínuo da Secretaria de Segurança Pública, do Governo do Estado, para esta ampliação. Segundo dados da própria Secretaria, né, foram 186.206 abordagens só no ano de 2013. É muita gente. Nós vamos atender a uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com Valdemir Filho. Seja bem-vindo. Presidente do Conselho de Segurança aqui da região leste. Seja bem-vindo, Valdemir, ao Sociedade em Questão. Obrigado. Primeiro eu quero parabenizar vocês da Sociedade em Questão pela atitude de fazer um debate, uma discussão de um assunto tão interessante que é a segurança. E principalmente pela coragem de abrir espaço para as pessoas falarem o que pensam, o que sentem. Em segundo lugar, quero parabenizar o secretário de Segurança Pública pela atitude, a vontade de fazer a mudança e a transformação na segurança do nosso Estado. Eu tenho acompanhado, semana passada, eu estive com ele no setor Caiçara, numa reunião, onde ele abriu espaço e ouviu toda a comunidade, ouviu aquelas pessoas que estavam revoltadas, ouviu aquelas pessoas que estavam satisfeitas. Parabéns, secretário, pela sua atitude. Agora, estava ouvindo também agora há pouco o Nildo Viana falando de uma forma sociológica, e eu achei muito interessante. A gente acaba sempre aprendendo muito, né? É muito interessante a gente ouvir um sociólogo falar, mas eu acho que é preciso, para mudar, isso do meu ponto de vista, para mudar a questão da segurança, é preciso uma lei mais dura, mais rígida, né? Outro dia eu estava vendo nas redes sociais, no Japão, como é conduzido o preso, né? É de uma forma totalmente diferente da nossa aqui. O preso, ele, de manhã, antes dele, logo que começa o dia, antes dele sair para trabalhar, primeiro ele tem que tomar o café da manhã de cabeça baixa, de forma que ele tenha respeito por aqueles que estão presos junto com eles e até mesmo por aqueles que estão conduzindo eles lá dentro da cadeia. Obrigada pela sua participação, e exatamente o mesmo pensamento do Sebastião, da região leste de Goiânia, que pergunta ao secretário aí, Joaquim Mesquita, por que não copiar, secretário, o modelo de presídio dos Estados Unidos, né, onde os presos têm que trabalhar para pagar aí, para custear as suas despesas,
que não acontece aqui no nosso país. Esse é o nosso sonho de consumo, né? Enfim, na realidade, a sociedade brasileira tem suas peculiaridades, né, e tem seu processo de desenvolvimento, e certamente nós talvez precisamos aprimorar para chegar nesse nível de desenvolvimento que impõe à pessoa que está cumprindo pena a responsabilidade pela manutenção, enfim, e por ressarcir os custos que o Estado tem com relação ao cumprimento da sua pena. É isso aí, né, professor Nildo? Grandes problemas que a sociedade pontua aí com a violência. Será que podemos dizer que a sociedade poderá respirar aí mais tranquila nos próximos anos? Bom, o que tudo indica, nós não temos nenhuma informação, nada que aponte, né, para nenhuma tranquilidade futura. Aliás, inclusive, a própria dinâmica mundial e nacional aponta para justamente o contrário. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação no qual há dificuldades, né, bastante grandes, que aumentaram ainda com a crise financeira de 2008, então há toda uma conjuntura e um contexto, né, que não é favorável para ter grande otimismo, porque os problemas sociais tendem a se avolumar e nesse sentido também, né, a violência, a criminalidade também tende a aumentar. Agora tem uma outra questão que é importante, que é pensar, como alguém falou aí, né, um dos ouvintes, que há a questão do rigor da lei. E outro tocou na questão de se prender ou a lei ser rigorosa com aqueles que eles chamam de ladrão de galinhas, né? Então acho que é fundamental, né, a nível da sociedade brasileira, se resolver os grandes problemas sociais, e um desses grandes problemas sociais é a corrupção, se dá nos altos escalões e justamente esses ficam impunes. Inclusive isso também serve de incentivo, né, para os pequenos. Afinal de contas, né, se existe impunidade, principalmente nos grandes, né, escalões da sociedade, então é necessário se pensar no rigor da lei. Ela não pode ser apenas para os menores, ela não pode ser apenas para aqueles que estão fazendo pequenos furtos, pequenos roubos, pequenos crimes, alguns casos para sobreviver, outros casos devido à sua estrutura social desfavorável, etc. Então, se julga necessário rigor, o rigor tem que ser, né, para todos, e principalmente para aqueles que, com um ato, por exemplo, de corrupção, mexe com milhões, que prejudica a vida de milhares de pessoas, milhões de pessoas que, por sua vez, vão, né, ser alvos, né, de criminalidade, de crime, etc. e tal. Então a questão é muito mais macro, é muito mais ampla, né, do que simplesmente pensar no rigor da lei. Ou seja, a lei, ela, inclusive, mesmo quando ela é rigorosa, tem a questão da interpretação da lei, tem a questão do direito, do aparato jurídico, e tem a questão também da sua aplicação prática. Inclusive, tem muitas leis que existem e não são aplicadas, né? Existem leis, tem até o dito popular, que é a letra morta, né? Então, existem milhares de leis, mas que elas não funcionam, elas não são aplicadas, não são praticadas. Mas por que não são? Ou seja, onde é que está? Além da questão da lei, existem outras questões. Por que ela não funciona? Então, acho que é isso que precisa de ser pensado, ou seja, pensar no conjunto, na totalidade, na sociedade como um todo, nos seus vários aspectos. Eu acho que não podemos reduzir a questão da violência, etc., é uma questão simplesmente de legislação. Com certeza. Infelizmente o nosso tempo acabou, o tempo é curto, né? Para discutir segurança pública, para se discutir violência. Quero agradecer a participação mais uma vez do senhor, sociólogo Nildo Viana, conosco aqui na Sociedade em Questão. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Quero agradecer também a participação do especialista em segurança, Ivan Irmando Filho. Ivan, muito obrigada pela participação, por enriquecer o nosso debate. É um prazer estar aqui, sempre que necessário voltaremos. Quero agradecer também a participação do secretário de Segurança Pública, Joaquim Mesquita, que nos informou e trouxe boas informações, principalmente para a zona rural, não é isso, secretário? Pois é, boa noite. Vamos aprimorar esse policiamento na zona rural, porque de fato nós percebemos que é necessário intensificá-lo. Mas eu queria cumprimentá-la, agradecer a oportunidade que me dá e cumprimentar os meus colegas de bancada aqui, porque realmente fizeram observações extremamente pertinentes, né? O nosso sociólogo, especialista em segurança pública, que complementa e traz uma visão de segurança pública, além daquela visão de um policial ou de alguém que está à frente da Secretaria de Segurança Pública. Meus parabéns e meus cumprimentos aos dois. Obrigado. Quero registrar também a audiência e agradecer a participação de todos, também ali do Tiago, de Senador Canedo, do Rafael, uma grande audiência ali em Senador Canedo. Muito obrigada por estar nos acompanhando aí toda segunda-feira. Agradeço a todos os nossos
entrevistados. Agradeço a você que nos acompanhou em mais esse Sociedade em Questão, que hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem com novas discussões sobre o universo das relações humanas. E a nossa frase de hoje para reflexão é de Jean-Paul Sartre. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Uma ótima noite a todos. Continue aqui na Fonte TV, que possui uma programação voltada para você e a sua família. Boa semana. Boa noite. Unitintas apresenta Sociedade em Questão, na Fonte TV.